Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um debate, desta feita com os candidatos à Assembleia Municipal de Esposende. Vamos ter, na senda do que fizemos no passado sábado, um debate em que temos os cabeças de lista. Temos connosco o Dr. Tito Evangelista, temos connosco o Dr. Cepa, temos connosco a Dra. Tânia e a Dra. Sandra, e será uma noite em que vamos ter a oportunidade, tal como há 8 dias, de trocar algumas ideias, de colocar algumas questões que foram acordadas entre os dois moderadores e também que foram colocadas pelos esposendentes através do site Esposende Serviços. Para esse efeito, durante o fim de semana e o dia 2 esteve disponível um questionário no site da Esposende TV e os eleitores poderiam colocar uma questão geral destinada a todos os candidatos e também questões particulares que vamos desafiar no final desta sessão os candidatos a responderem. Agradecemos por isso a todos aqueles que participaram, a todos os convidados que quiseram dar o seu contributo e também aos que aceitaram o nosso convite para estarmos aqui presentes. Um renovado obrigado por isso aos candidatos que aceitaram este convite e, em meu nome particular, um agradecimento renovado também à Esposende Serviços pela oportunidade para estarmos novamente com vocês e aproveitar para saudar o meu colega, o amigo Nogueira, ele que é companheiro de vários outros percursos. Indo diretamente para o debate e feitas as apresentações, uma nota introdutória para registrar a participação dos cidadãos, do Conselho ou de fora deste, observando-se que através do site foram colocadas questões, na sua maioria os habitantes de Esposende, Marinhas e Gandra, totalizaram 75% dos participantes. Segue-se uma representação de Forjães e Palmeira de Faro, com 12,5%, e em termos globais há que notar que o número de participantes foi manifestamente inferior aos que o fizeram quando o debate para a Câmara Municipal. Também fazemos notar a idade dos participantes. Cerca de 50% estão na faixa etária dos 40 a 49 anos, sendo significativa a participação dos jovens, com 37,5%, ou seja, aqueles que têm entre os 18 e os 29 anos. Destaque ainda para o envolvimento de ambos os sexos, de ambos os géneros, nesta matéria, sendo que 37,5% dos inquiridos eram de sexo feminino. O inquérito visava ainda apurar o grau de conhecimento dos eleitores sobre o funcionamento deste órgão, da Assembleia Municipal, e foram colocadas algumas questões. A primeira delas, questionávamos se sabiam quantos elementos é que integravam a Assembleia Municipal. Não dizíamos o número, perguntávamos só se sim ou não sabiam, e havia 3 oportunidades de resposta, sim, não ou não tenho certeza. Fazemos notar que aqui 50% disseram que sim, 50% disseram que não, portanto, é uma questão que poderá ser interessante também depois tentarmos perceber estes dados, porque é que não são conhecidos os números de elementos da Assembleia Municipal. A segunda prendia-se com o número de sessões ordinárias e perguntávamos se era conhecido o número de sessões e 62% disseram que sim, disseram que não 25,5% e 12,5% não tinham certeza. Um tópico ainda decorrente do funcionamento das sessões tinha a ver se estas eram abertas ao público e aqui as dúvidas foram maiores, com 50% a não saberem se a sessão era aberta ao público ou não e 12,5% a garantirem que não era aberta ao público. Também colocávamos uma questão em relação à presidência deste órgão, uma vez que há um candidato que se apresenta a uma lista, mas questionávamos mesmo assim se as sessões, o presidente era rotativo entre as diferentes sessões. E 75% disse claramente que não, mas 25% dos inquiridos disse que não tinha a certeza. 2 notas finais, uma delas para a manutenção das sessões sempre na cidade. Nós perguntávamos se as sessões eram fixas ou se iam rodando pelas freguesias e 87,5% disse claramente que elas eram fixas, que não rodavam pelas freguesias, ou seja, não há noção, não há memória delas serem acontecidas nas freguesias. A última questão tinha a ver com se os presidentes de junta tinham ou não direito a voto nestas sessões. 50% disse que não tinham direito a voto e 25% adiantou que, efetivamente, eles não tinham a certeza, não sabiam se tinham direito a voto ou não. Também será uma matéria interessante para abordarmos, uma vez que parece ter ficado claro deste inquérito que não há certezas ou não há grandes certezas relativamente ao funcionamento da instituição. Não sabemos se por falta de conhecimento, se por falta de divulgação, se por falta de interesse, mas será com certeza um tópico que vamos abordar aqui. E vamos então, conhecidos que estão os intervenientes, passar a uma primeira questão, e esta será colocada a todos os candidatos, respondendo em primeiro lugar e conforme sorteio o candidato do PS, o Dr. Tito, segue-se o candidato da CDU, o Dr. Cepa, vai responder em terceiro lugar a Dra. Tânia, do CDS, e vai responder, por fim, nesta ronda, a Dra. Sandra, do Movimento Juntos pela Nossa Terra. Coloca a primeira questão. Sou eu.
Portanto, então a primeira questão, ela é uma questão que serve de introdução a este tema, tem a ver com o que é que os motivou a candidatar-se à Assembleia Municipal. E poderíamos desdobrar isto em 3 ou 4 tópicos, à semelhança do que já fizemos também com os vossos colegas no passado sábado. Quando é que foram convidados? Quem é que os convidou? Como é que foi constituída a vossa lista? E como é que se articularam com a Câmara Municipal? No fundo, a razão de conhecer esta candidatura, o que é que vos levou a candidatar-se, quem vos convidou, onde é que foram convidados, como é que foi constituída a lista e como é que se articulam com a Câmara Municipal. Então dávamos a palavra para iniciarmos esta troca de informação com o Dr. Tito, candidato do PS. Muito bem, muito boa noite a todos os espectadores que estiverem a acompanhar este debate. E respondendo diretamente à sua questão, porque é que eu me resolvi ou aceitei o convite para me candidatar à presidência da Assembleia Municipal. Eu sou a cabeça de lista do Partido Socialista, mas quero ser, claramente, Presidente da Assembleia Municipal. E para ser Presidente da Assembleia Municipal é preciso que o PS tenha o maior número de votos, ou pelo menos eleja o maior número de deputados para garantir, porque são os deputados que elegem o Presidente da Assembleia Municipal. Ao contrário do Presidente da Câmara, que é o cabeça de lista da lista mais votada, na Assembleia Municipal não é assim. Na Assembleia Municipal, ao semelhança do que acontece no Parlamento, são os pares que elegem o Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, eu entendo que tenho, e não é só o meu entendimento, é uma questão objetiva, eu tenho larga experiência autárquica em Esposende, já fui candidato a Presidente da Câmara, já fui vereador durante 3 mandatos, portanto, tenho uma larga experiência autárquica. Conheço muito bem o Conselho, quer em termos territoriais, quer em termos humanos, e julgo que está na hora. Eu nunca fui candidato à Assembleia Municipal e julgo que está na hora de pôr ao serviço do município e dos esposendenses em geral todos os conhecimentos e capacidades que eu tenho para o local ou para presidir a Assembleia Municipal. Julgo que seria um bom Presidente da Assembleia Municipal, que é pela minha maneira de ser, pelo meu perfil, pelos conhecimentos que tenho, quer autárquico, quer de Conselho, e julgo que que devia pôr ao serviço dos esposendenses a minha pessoa para esse fim. Quanto à questão de quando é que fui convidado, fui convidado há quase 4 anos, já para ser candidato à Assembleia Municipal, para ser cabeça de lista do PS à Assembleia Municipal, e tinha um compromisso de que aceitaria esse convite quando chegasse à altura das eleições. Quem me convidou foi o Presidente da Comissão Política e o Secretariado da Secção de Esposende, que é o órgão do partido que tem competências do ponto de vista estatutário para fazer esses convites. E quanto à questão da composição da lista, a lista é composta por pessoas experientes, os primeiros lugares da lista são pessoas experientes nas lides autárquicas. Tentamos fazer, dentro do possível, também alguma renovação. Para além da experiência, trazemos pessoas novas. E também tivemos a preocupação de ter bastantes, a chamada igualdade de género, o mais possível. Não fiz a percentagem da minha lista, quantos homens e quantas mulheres têm, não digo que seja 50-50, mas é muito mais que 1/3. As mulheres na minha lista são muito mais que 1/3 e, portanto, é uma lista quase paritária em termos de homens e mulheres. Não é porque eu acho que isso seja importante, porque eu acho que a questão da paridade começa pela qualidade e, portanto, para mim, ter um homem ou uma mulher a Presidente da Assembleia Municipal não interessa para nada, interessa que seja competente e seja a pessoa mais capaz. O género, neste caso, não tem influência. Bem, estou a ser, relativamente a esta questão. Os meus cumprimentos à Exposende TV e, através dela, uma saudação para todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir. Uns cumprimentos aos moderadores, o Dr. Carlos Sá, que me conhecia na sexta-feira, o Dr. Nogueira, velho conhecido de outras andanças. Os cumprimentos aos elementos da mesa. Eu sou um militante comunista há mais de 40 anos, portanto a minha obrigação é um orgulho e uma responsabilidade ser um candidato da minha formação política, da minha área política à Assembleia Municipal. Nós somos uma organização que tem uma grande tradição no poder local. Há anos, nós após qualquer eleição organizámos logo para a outra. A estrutura local achou que nós éramos as pessoas mais convenientes, mais capazes de assumirmos estes lugares. Eu para a Assembleia Municipal, o meu camarada Manuel Fernando Carboeiro para a Câmara Municipal. A organização das listas foi feita em função
das capacidades e das disponibilidades das pessoas nas diferentes freguesias e uniões de freguesias. Porquê que eu me candidatei? Candidato-me por várias coisas. Durante os últimos, de 2011 a 2015, o governo PSD-CDS tomou atitudes perigosas e uma delas foi a formação da União de Freguesias. Um dos motivos que me levou a candidatar foi o ultraje que foi feito à minha terra, à minha freguesia, São Vaz do Medo-Mar, com a União de Freguesias de Abelim e Mar. Como vejo esse assunto muito esquecido, um dos motivos que foi portanto, assumir uma posição em relação a isso e tranquilizar, sobretudo, as pessoas que estão nas uniões de freguesias contrariadas, que tudo faremos para reverter essa situação. Depois há uma quantidade de outros problemas que este Conselho, por exemplo, é uma Câmara que está em roda livre, sem controle nenhum, tem uma maioria, faz tudo o que lhe apetece, não tem um mínimo de sensibilidade para os problemas sociais das pessoas. Na Assembleia poderá ser essa voz de chamar a atenção para esses problemas? Sim, sim. Acho que esses problemas devem ser trazidos à colação, porque o Executivo tem outras prioridades com a participação dos elementos das juntas de freguesia, que devem servir os interesses dos seus concidadãos e a maior parte das vezes vão servir os interesses os interesses partidários e pela intervenção de outras pessoas, quer do público em geral, e dos elementos eleitos. Vamos ter a oportunidade depois de conhecer com pormenor algumas dessas intervenções, doutora Tânia, as mesmas. Muito obrigada, uma boa noite a todos os que nos estão a ver, cumprimentar naturalmente a Exposente Serviços TV pela iniciativa, que é de facto de louvar, pelo esclarecimento que pode trazer a todos os exposendenses. Cumprimentar também os meus companheiros aqui da mesa, esperando que o debate seja de facto esclarecedor e motivador para todos os que nos veem em casa. Relativamente à questão que me colocam, porque é que sou candidata, desde logo quando fui convidada. Sou candidata porque de facto recebi um convite, não recebi o convite assim há tanto tempo, é verdade, de todo modo recebi o convite da parte da Conselhia do CDS-PP em Exposente, fiquei na altura até um pouco surpreendida, porque no fundo não tenho ligações político-partidárias, não deixo de ter também a minha sensibilidade, mas fiquei até por essa perspectiva um pouco surpreendida, mas não deixei de encarar o convite, de ponderá-lo. Ponderei de facto o convite e vim no fundo a aceitar fazer parte do projeto, porque sendo no fundo eu uma democrata, humanista, com uma forte sensibilidade social, reconheço também no candidato do CDS à Câmara Municipal, no Artur Viana, uma pessoa com estas mesmas características. Analisei o projeto que tinha, as ideias que tinha para o Conselho, revi-me nas propostas e venho então a aceitar o convite. A lista é uma lista jovem, é uma lista dinâmica, é uma lista de pessoas com disponibilidade e com vontade de trabalhar e de defender aqueles que são os interesses das pessoas do nosso Conselho. São pessoas que de facto conhecem muito bem o Conselho, uns mais do que outros, mas depois o trabalho de equipa é sempre o trabalho de equipa que acaba por enriquecer. E, no fundo, aceitei o convite porque tudo isto conjugado considerei que acabava por ser um imperativo de cidadania. Sou uma pessoa sempre muito disponível para aceitar novos desafios, novas atividades, novas competências e, no fundo, este imperativo de cidadania levou-me a considerar que estava no momento de poder servir o Conselho. Aceitei o convite com espírito de responsabilidade, com espírito de missão e, no fundo, algum sacrifício que envolve servir os exposendenses e é por isso que aqui estou. Relativamente à articulação com a Câmara,
Bom, também já fui dizendo, não é, que estou de acordo com o projeto que o Artur apresenta, sendo certo que sempre considerei que, e sendo o Executivo Municipal um órgão independente da Assembleia, considero que a Assembleia, tendo as suas competências próprias, tem que exercer sempre o seu trabalho de forma imparcial, isenta e de forma não subserviente ao Executivo Municipal. Por fim, nesta ronda, doutora Sandra, relativamente às razões da candidatura. Muito boa noite. Eu os cumprimentos vou dispensar, vou subscrever aquilo que os meus colegas disseram. O convite foi, obviamente, feito por João Cepa e foi feito logo após ele ter anunciado que se iria candidatar. Aceitei por um único motivo, porque se trata de um movimento independente, porque de outra forma jamais teria aceito o convite do João Cepa. E quanto à composição, isto foi articulado com o João Cepa, entre mim e ele, o que eu entendo e ele também entende, porque o que se pretende com esta candidatura é que seja diferente, e é de facto, é que houvesse pessoas de todos os quadrados políticos e de várias sensibilidades, pessoas da sociedade civil que não estivessem ligados propriamente a nenhum partido também, pessoas capazes e que pudessem dar o seu contributo ao município de uma forma desinteressada. Também foi importante que houvesse representação de todas as freguesias nesta lista e de pessoas jovens, e que são, sobretudo, pessoas jovens, e também com uma ampla participação das mulheres. A nossa lista é composta por cerca de 50% de mulheres. Agradeço esta primeira intervenção. Dá para ver aqui que vamos ter, em termos de candidatos ou de cabeças de lista, temos um misto de experiência com primeiras aparições em termos políticos. Será com certeza uma campanha em que a experiência virá ao de cima, ou quem não tem vai ganhar a experiência e quem tem vai poder pôr em prática. Passemos agora para a segunda questão, a cargo do colega. Então agora cabe a mim dirigir perguntas ao nosso rico painel de candidatos, sim senhor. Mas antes de mais quero dar boa noite a todo o vasto auditório da Exposente TV. Um abraço aqui ao meu colega e amigo Carlos. Boa noite também aos senhores e senhoras que estão cá e que são elementos ligados às forças político-partidárias. Segundo diz a lei, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. Eu transcrevi parte de uma linha da lei. Agora a pergunta é, se for eleito ou se for eleita Presidente da Assembleia Municipal, como vê a participação legal dos Presidentes de Junta, porque a participação é legal, no seio deste órgão e como prevê o relacionamento com estes autarcas? Portanto, os autarcas, os representantes das freguesias devem fazer parte da Assembleia e devem ter uma voz ativa. O grande problema a maior parte das vezes, o insistir numa coerência partidária em detrimento dos interesses da população. E essa parte é que deve ser revertida e o Presidente da Assembleia Municipal, na minha opinião, deve ser um estimulador da defesa dos interesses das freguesias, favorecendo o diálogo entre esses elementos e a Câmara. Como muitas vezes, com medo das represálias do Executivo Camarário, as pessoas submetem-se aos interesses do Executivo. De facto, por lei, os seus presidentes de junta podem estar e, na minha opinião, devem estar. São autarcas locais, conhecem as realidades das respectivas freguesias. Pena tenho que, do acompanhamento que vou fazendo das sessões da Assembleia Municipal, poucos sejam os presidentes de junta que façam intervenções. Alguns vão fazendo, mas de facto não se vê muitas vezes os senhores presidentes de junta a fazer intervenções.
É de facto pena, porque lá está, e aqui concordo com o que disse o Dr. Cepa, porque às vezes a subserviência partidária leva a que as questões sejam colocadas institucionalmente, e devem ser colocadas naturalmente, deve ser privilegiado, no fundo, o contacto e a conversa institucional, mas depois também há questões que institucionalmente não se resolvem e a Assembleia não deixa de ser um palco onde elas podem, pelo menos, ser questionadas e podem ser solicitados os respectivos esclarecimentos. Podem e devem. O Presidente da Assembleia deve, de facto, no fundo, ser uma ponte e deve funcionar mesmo como uma ponte entre os autarcas, os Presidentes junto, ou o Sr. Presidente da Câmara, no sentido de tomar conhecimento das questões que existem, o que acontece, para se poder chegar a boas resoluções. Não podemos esquecer que, de facto, uma das grandes competências das Assembleias Municipais, no fundo, é fiscalizar ou, pelo menos, escrutinar aquelas que são as atividades do município e a respectiva situação financeira e tudo mais. E, por essa perspectiva, é evidente que o Presidente da Assembleia Municipal tem um papel muitíssimo relevante que deve pôr em prática, que, pelo menos nos últimos tempos, não sei se assim tem sido, parece-me que não, pelo menos do acompanhamento que vou fazendo através, não tanto presencialmente, tenho que o reconhecer, mas para saber o que se passa nas Assembleias Municipais também não é preciso estar lá, porque as atas dão pleno conhecimento do que se lá passa e conferem, no fundo, eficácia externa àquilo que lá acontece e disso vou fazendo um acompanhamento aproximado e não vejo que assim aconteça, o que é de lamentar. Ainda bem que a doutora Tânia fala desta questão das atas. Realmente eu só comecei a tomar conhecimento e a acompanhar a atividade da Assembleia Municipal através das atas e aquilo que a doutora Tânia diz, e eu subscrevo, realmente é lamentável a fraca intervenção, quer dos presidentes de junta e também dos restantes deputados. Quanto a esta questão, eu devo dizer outra coisa, que é uma coisa que me incomoda, que é quando vem, porque há propostas interessantes que provêm de outros quadrantes políticos que não aquele que está no poder, muito interessantes, e o que eu verifico é que essas propostas são, à partida, não passam, não é? E já sabemos porquê, porque precisamente provém de outros grupos políticos. E se isso é democracia, então, como se costuma dizer, eu vou ali e já venho. Não é assim que deve ser. Nós temos obrigação de olhar para as propostas, analisá-las, fazer uma crítica, sim senhor, e votá-las favoravelmente se esse for o interesse dos cidadãos. É assim que deve ser. Eu penso que há uma segunda questão que é... Posso? Sim. Na sua opinião, diz que há propostas, por vezes, interessantíssimas na Assembleia Municipal que não passam, que são chumbadas, digamos São chumbadas assim. à partida. E por que será? No seu entender, porquê é que elas serão chumbadas? Eu entendo aquilo que eu acho que toda a gente entende. Porque Não deveriam ser chumbadas. Pois não. Mas lá está, a questão é a lógica do poder. A lógica do poder. Que é uma lógica que não se percebe e que as pessoas não percebem. E pessoas como eu, que estão fora da política, que não entendem, e que olham para isto e veem, mas porquê é que isto acontece? Essa pergunta que fez, e muito bem, porquê é que isto acontece? Se for eleita Presidente da Assembleia Municipal, que poderá fazer para reverter esta situação? Não há muito a fazer na prática, infelizmente. Enquanto que a mentalidade for esta, que é da partidarite, desculpem a expressão, mas é assim mesmo. Enquanto a lógica for esta, não há muito a fazer. Agora, obviamente que se eu tiver possibilidade de tentar falar com as pessoas para mudar esta mentalidade, assim o farei. Em primeiro lugar, quanto à questão dos movimentos independentes e da vantagem de ser independente,
Para mim, ideologicamente, ninguém é independente. Há pessoas que assumem e se filiam em partidos e outras pessoas que são ideologicamente ligadas ou têm um determinado tipo de preferência e não se filiam em partidos políticos. Mas essa diabolização constante que se faz dos partidos políticos é muito perigosa. Porque a nossa democracia, assim como todas as democracias ocidentais e civilizadas, está assente em partidos políticos. E, portanto, as pessoas por estarem em partidos políticos não são piores do que aqueles que não se filiam em partidos políticos. Há pessoas boas e há pessoas más. E a questão que a doutora Sandra estava a colocar não tem a ver com a partidarite, com os partidos, tem a ver com o poder. O poder, seja o partido, seja de listas independentes, é que corrompe, e quando digo corrompe, corrompe no sentido de corromper as consciências e o voto. Não estou a falar em termos materiais, estou a falar em aquilo que acontece e virando a pergunta um bocado ao contrário que o Dr. Nogueira tinha feito, que é os presidentes da Junta, muitas vezes, votam de determinada maneira, normalmente ao lado do poder camarário, para ter benesses para as suas freguesias. E por isso, eu sou de opinião, e acabando já com a unanimidade, os presidentes da Junta devem estar, sim senhor, na Assembleia Municipal, devem ter toda a plenitude e possibilidade de intervir, no que quiserem, votar apenas assuntos que dizem respeito especificamente à sua freguesia. Ou seja, na minha opinião, o Presidente da Junta de Esposende, Marinhas e Ganda, porque as pessoas ainda pensam que há 15 freguesias no Conselho de Esposende. Aliás, o PSD até tem a lata de apresentar um candidato para cada freguesia que não existe, porque neste momento só há 9 freguesias. Esposende, Marinhas e Ganda, por exemplo, é uma freguesia. Eu, na minha opinião, mal. Mas foi aquilo que o governo do PSD aprovou, com a conivência de quem lá estava na Assembleia Municipal e quem estava no poder na Câmara Municipal. O que é que acontece? O Presidente da Esposende, Marinhas e Gandra, na minha opinião, não tem nada que intervir sobre um assunto de Forjães, porque ele está na Assembleia Municipal a representar a sua freguesia. E, portanto, na minha opinião, a lei devia ser alterada no sentido em que apenas os Presidentes da Junta de Freguesia deviam votar nos assuntos específicos da sua freguesia. Os restantes eleitos na Assembleia Municipal, os deputados municipais, eles sim votariam os assuntos genericamente. Como Presidente isso é o que eu penso que a lei devia ser. Como Presidente da Assembleia Municipal, como é que eu faria? Como é assim, como é que agiria relativamente às juntas? Não é em relação às juntas, é em relação a todos os cidadãos. Um Presidente da Assembleia Municipal, e tenho muita pena que o atual Presidente da Assembleia Municipal, que é candidato do PSD, não se tenha dignado a vir a este debate, até para nós o confrontarmos diretamente sobre aquilo que ele tem feito, mas eu não é por ele não estar que não vou inibir de criticar aquilo que tem que criticar, porque ele não está porque não quer. Se quisesse que viesse e tinha a oportunidade de se defender. O Presidente da Assembleia Municipal e as Assembleias Municipais de Esposende, aliás, no seguimento daquilo que também a Câmara tem vindo a fazer, tem muito pouco democrático. E não é de agora, nem é deste mandato. É dos mandatos, já começou no mandato na Câmara presidida pelo João Cepa. As reuniões de Câmara, na altura, eram todas públicas. A partir de certa altura, João Cepa mudou as assembleias, as reuniões de Câmara, e só passaram a ser metade públicas e metade privadas. Era uma pública e uma privada. E que, normalmente, os assuntos mais sensíveis iam às privadas, que era para a população, jornalistas, etc., ninguém podia ver. Atualmente, o Presidente da Assembleia Municipal de Esposende nem sequer permite que a comunicação lá esteja a fazer a reportagem direta. Aliás, as formas de gerir a Assembleia, eu estou-me a esticar no tempo, mas depois podem cortar nos assuntos, que eu acho que isso é importante. As formas de gerir a... Como? Temos uma questão relativamente... Pronto, então eu parava para ficar para a próxima. Desculpa lá. Acha vantajoso para o município haver estas comissões constituídas no seio da Assembleia Municipal? Se sim, já agora, se sim, direcionadas para que áreas ou para que temas? Pronto, é esta a questão, começando a doutora Tânia. De facto, essas comissões podem existir, temos uma comissão permanente, temos depois a possibilidade de serem constituídas as chamadas comissões eventuais ou os grupos de trabalho, temos depois também o Conselho Municipal da Segurança, temos o Conselho Municipal da Educação. De facto, do acompanhamento, relativamente indo diretamente à questão que levanta, do acompanhamento que vou fazendo à publicidade que vai sendo dada que vai sendo dada às sessões das Assembleias, eu não vejo lá grande informação, nem nenhuma, a propósito da participação nessas reuniões. É de todo essencial que o que acontece nessas reuniões e nessas comissões seja do conhecimento dos deputados municipais da Assembleia. De que forma é que isso faz? Eu penso que até o próprio regimento faz referência
a relatórios que têm que ser apresentados em determinado prazo e relatórios que devem ser de conhecimento de todos os deputados, que devem chegar ao conhecimento de todos os deputados. É evidente que isto terá de ser assim, ou por outra, no mínimo, criar-se no período antes da ordem do dia, ali uma informação, no fundo, aos deputados sobre a participação que foi feita, o que é que lá aconteceu e quais são as conclusões, nem que seja em síntese. Porque, senão, temos comissões, temos grupos de trabalho, mas se calhar mais vale não ter, porque para fazermos de conta não vale a pena. Eu considero que é importante criar alguns grupos de trabalho ou algumas comissões eventuais em algumas áreas. Lembro-me da minha intervenção, de uma intervenção que fiz já e que faço referência a isso, mas considero que elas a serem criadas tem que depois tem que se retirar consequências disso, ou seja, os grupos de trabalho devem existir, devem ser constituídos, devem analisar as questões e depois essas questões, dos relatórios e das conclusões, devem ser tiradas consequências e com isto quero dizer que depois a própria Assembleia, o trabalho de articulação que a Assembleia fizer com o Executivo Camarário, no sentido de pelo menos fazer recomendações para que aquelas conclusões sejam tidas em verdadeira consideração, porque senão depois também todos estamos habituados a ouvir que se foram criados grupos de trabalho, criadas as comissões, mas depois quais são as conclusões ninguém conhece. Há uma delas que eu considero essencial até na esteira daquilo que vem sendo a própria intervenção, que a candidatura do CDS-PP vem fazendo ao longo da campanha. Penso que será essencial, e daquilo que fomos analisando, criar um grupo de trabalho que possa analisar, por exemplo, e a título de exemplo, a qualidade da água dos rios. E daí retirar consequências para outras matérias, nomeadamente para as questões da pesca, as questões do turismo ligadas ao rio, que tipo de consequências, quais são os efeitos que o METAR tem sobre o rio, ou seja, penso que isso deve ser alvo de análise e de estudo, porque penso que a economia do rio e do mar é fundamental para o Conselho e a Assembleia pode ter um papel importante nessa análise e nessa reflexão. Esse é um dos exemplos que eu tiro para cima da mesa, sendo certo que isto, por exemplo, a título de exemplo, temos outras assembleias com outros regimentos que logo nas primeiras sessões deliberam sobre a constituição de determinados grupos de trabalho ou determinadas comissões e que penso que isso possa ser essencial. No caso do regimento da Assembleia Municipal de Esposende, eu pessoalmente tenho uma opinião um bocadinho negativa sobre o regimento. Acho que ele podia ser bem mais democrático, porque o Presidente da Assembleia, de facto, é importante. Mas não se pode confundir o Presidente com a própria Assembleia e com o conjunto dos seus deputados municipais. Pronto, mas isso se calhar também vamos falar mais à frente e depois direi o que tiver de conhecimento. Só para responder ali ao Dr. Tito, já que falou dos movimentos independentes e da ideologia, eu penso sinceramente que numas eleições autárquicas a questão da ideologia é uma não questão. Porque senão eu pergunto qual nestes partidos, se o programa é feito de acordo com a ideologia, e eu digo-lhe já que duvido. Relativamente à sua questão, é óbvio que parece-me importante existir comissões que devem acompanhar de perto a atividade da Câmara Municipal. E devem ser criadas comissões setoriais, que deverão, obviamente, fazer recomendações, propostas, no fundo, ter uma ação mais ativa. Tanto quanto sei, há representantes da Assembleia Municipal, no Conselho Municipal, da Assembleia Municipal, sim, no Conselho Municipal da Segurança, no Conselho Municipal da Educação e na Comunidade Intermunicipal do Cava. O trabalho é ir a reuniões. Aquilo que se faz nas reuniões não transparece, pelo menos para as atas. Não existe absolutamente nada.
Relativamente ao Conselho Municipal E haverá de Segurança, reuniões? Houve pelo menos duas, tanto quanto sei, no Conselho Municipal de Segurança houve pelo menos duas, que não foi dado qualquer feedback para a Assembleia Municipal, sendo certo que a lei exige, porque está legislado, quanto ao Conselho Municipal da Segurança, que se faça, creio eu, 2 reuniões por ano, e fez-se 2 num mandato. Relativamente àquilo que eu acho que deve ser importante fazer, penso que seria importante criar um Conselho Municipal da Cultura, porque realmente há coisas aqui em Esposende que me ultrapassam, e deixar a cultura, por assim dizer, para os meses de agosto não me parece correto. Também parece-me que seria importante criar um Conselho Municipal da Juventude, sendo certo que não sei ao certo se estão reunidas as condições para que isso seja possível, porque também está legislado e é necessário uma série de requisitos, designadamente haver associações inscritas no RENAGE, e tanto quanto sei, acho que há apenas uma, que é de Forgães, que é a CARF. E também um Conselho Municipal do Ambiente que vai ao encontro daquilo que disse a doutora Tânia. Ou seja, no fundo o que se pretende com isto é envolver entidades que sejam responsáveis nesta matéria, e também pessoas da sociedade civil, porque para nós é importante, para que haja realmente democracia, é importante que haja a participação da sociedade civil. Que achar que são necessárias no momento. Eu julgo como Presidente da Assembleia Municipal, e uma Assembleia Municipal não pode ser uma força de bloqueio do Executivo Camarário, e as comissões não podem ser criadas para esse efeito. Deve ser mais sentido de colaborar entre todos a resolver problemas municipais numa lógica suprapartidária e de grupos. Quanto à questão voltando, eu não queria estar aqui a entrar em permanente confronto com a minha colega, a doutora Sandra, mas a questão é esta. Os programas têm que ter ideologia. Mal era se os programas não tivessem ideologia. Mesmo aquelas listas ditas independentes, que aqui em Portugal, muito poucas, contra os dedos as que são, a maior parte são listas de dissidentes de outros partidos, como há por esse país fora, é N exemplos que eu não vou estar aqui a responder. Eu sei, eu não estou a dizer que é o caso da Soutor, estou a dizer que é o geral em Portugal, o Valentim Loureiro, o Isaltino Moraes, o Narciso Miranda, há para todos os gostos, para todos os cardápios. Mas no caso, olha, tem tanto a ver, a ideologia tem tanto a ver que no início do debate, na sexta-feira passada, o candidato João Sepa, candidato a Presidente da Câmara, do grupo da Soutora, chamamos-lhe assim, começou por dizer assim: eu tenho muita pena não estar aqui, o atual Presidente da Câmara, o candidato do PSD, para olhos nos olhos discutirmos as questões entre pessoas oriundas do mesmo partido. Ele assumiu-se logo como sendo do PSD. Embora tendo dito que se tinha saído, assumiu-se, não é formalmente, mas é. E depois, a questão da ideologia na ação tem muita importância. Para a Soutora ter ideia, olha, quando eu fui vereador a última vez, eu deixei de ser vereador em 2009, quando fui a última vez, a Câmara Municipal de Esposende tinha um programa que ainda hoje tem, relativamente a apoio a alunos do ensino universitário, ensino de pessoas do Conselho de Esposende, para o ensino superior, e que, não é universidade, desculpa, é superior, porque pode ser politécnico, e que necessitem de apoio social. E o que é que a Câmara faz? A Câmara, em vez de atribuir aquilo que eu acho que é um direito social dos alunos e um investimento no futuro e na formação de pessoas deste Conselho, que são pessoas qualificadas, pessoas que tiveram mérito de chegar lá, senão não estavam no ensino superior, em vez de lhe dar um subsídio, não. O que é que a Câmara faz? Compra-lhes trabalho. Obriga-os a trabalhar no verão e as pessoas estão a pagar o seu próprio trabalho. E eu, na altura, fiquei isolado, na altura quanto ao Presidente da Câmara, João Sepa, hoje o Presidente da Câmara, Benjamin Pereira, que faz a mesma coisa, porque há a evolução da continuidade, no fundo aquilo é a mesma coisa, eu já disse na apresentação da candidatura do PS, são duas faces da mesma moeda, porque a moeda é a mesma, é a moeda do PSD, e o que é que acontece? Eles estão ali, no fundo, a comprar trabalho forçado. Isso não é, e aqui a questão social, a questão da ideologia tem muita importância. A nossa visão sobre aquilo que é um aluno no ensino superior, a nossa visão sobre aquilo que é um direito social das pessoas, ou aquilo que é a caridade, sem qualquer menosprezo, até porque eu sou católico praticante, mas a caridade que é atribuída pela Câmara, que nem é chegar a ser caridade, é pior que isso, obriga-os a pagar o trabalho, é trabalho forçado, isso tem a ver com a visão ideológica, e portanto não há aqui coisas neutras.
Mesmo aqueles grupos que dizem que não são partidários, não são neutros em termos ideológicos. Têm uma visão ideológica que é a visão ideológica dos seus líderes, e neste caso, no caso do grupo da sua autora, do João Cepa, porque no fundo a candidatura é a candidatura do João Cepa. Já voltei a ultrapassar o tempo, fica para a próxima, mais opiniões. Sou a favor das comissões, as comissões devem existir em todos os pontos sensíveis que existem no município, no concelho. Há pessoas que não prestam contas à Assembleia, mas há quem o faça. E, nesse aspecto, o representante da CDU, enquanto elemento de algumas comissões, fez os relatórios e prestou e mostrou o serviço que tinha realizado. Uma das áreas que eu acho que é importante, porque acho que está mal distribuída aqui no Conselho, é o problema da saúde, que é uma área com a qual eu estou ligado. Temos o problema de termos uma unidade de saúde familiar e cuidados de saúde primários, e depois temos cuidados diferenciados. Neste momento, as pessoas podem optar, graças ao governo atual, senão até ali não podiam, era obrigatório a ida para Barcelos. O Hospital de Barcelos, que já era deficitário para o Concelho de Barcelos, ainda aceitou o encargo de tomar a conta de mais 15 freguesias. O Concelho de Esposas, agora 9, não é? Vai dar ao mesmo. Em número de população é o mesmo. O que acontece? As pessoas estão nos corredores, é? O pessoal é muito mal atendido. É atendido na urgência em uma situação de sobrecarga e está nos corredores de internamento. O Concelho as pessoas sabem quem vai lá. Mesmo a autarquia tem que saber, não é depois vir a responsável dizer que está tudo bem, que temos uma boa cobertura. Temos, mas há coisas sensíveis que estão perfeitamente são ignoradas, que o município não tem conhecimento. Isto é um concelho quase caricato. Nós temos 3 centros de saúde a norte do Cábado, Esposende, Belinho, que aquilo não é nada, não é? Portanto, veio uma coisa que não funciona muito mal, não sei porque aquilo está aberto, ou a estar aberto tinha que ter outras condições, não é? Para, pelo menos, dar um apoio maior. E Forjães, as pessoas de Belinho têm que se deslocar para Forjães. A sul do Cabo temos 4 freguesias, 2 centros de saúde. E então, os 2 centros de saúde estão em união de freguesias. Fão e Apulia têm 2 centros de saúde e é uma união de freguesias. Fonte Boa e Rio Tinto têm que se deslocar. Isto é terceiro-mundista. Nós temos que arranjar uma maneira, nós temos que conversar com a ARS Norte para fazer ver se arranjamos um atendimento dos utentes do Concelho de Esposende. Nós estamos a 42 km de Braga. Estamos a Barcelos, não há ligação ao interior, não há transportes regulares. As pessoas têm que fazer à sua conta. Quando alguém tem um familiar doente, prestar-lhe assistência e prestar-lhe apoio, cumprir as suas obrigações profissionais, é muito difícil. É preciso conversar com a ARS Norte. Se há uma opção, uma parte podia ir para Viana, outra parte podia ir para a Póvoa, Barzinho, tem melhores condições. E a mobilidade no interior do município está muito mal organizado. Uma pessoa idosa de Belinho ou alguma ter que ir para Forjães, só com familiar, só com apoio familiar. Isso nem sempre é possível. Pessoas idosas. O nosso concelho, como todo o país, tem neste momento uma grande porcentagem de pessoas idosas dependentes. Isto faz parte o município tem que saber disto, tem que intervir, tem que fazer alguma coisa. Então, com 3 comissões em cima da mesa, ou com 3 novas eventuais comissões em cima da mesa, designadamente a área da juventude, ambiente e saúde, avançamos para uma nova questão e que tem a ver com o artigo 49 da Constituição ou do funcionamento destes órgãos. Diz que as sessões da Assembleia Municipal, por princípio, são públicas. Então a questão que se coloca é como incentivar a participação dos cidadãos nestas sessões. Fazer a rotação pelas tais freguesias, o regimento deve prever um momento que não o final da sessão para que o público possa intervir, porque com sessões a terminar às 2 da manhã
não é expectável que alguns esperem até essa hora para poder intervir. Será que a comunicação social, designadamente no caso, porque estamos aqui com a Exposente TV, deveria transmitir as sessões, um canal próprio? Como fazer para que o público esteja mais próximo, ou para que os cidadãos estejam mais próximos desta estrutura? E começamos agora pela doutora Sandra. Uma vez dou o título, prometo. Mas essa questão da visão ideológica está-me aqui encravada na garganta. E então, o que eu vou dizer é o seguinte: eu não conheço o programa da UPS, lamento, não conheço, mas eu aposto que ao analisá-lo, eu aposto que ao analisá-lo, eu iria ver ali várias ideologias. Mas tirando isso, o que eu quero dizer é que, se assim for, se realmente os programas são feitos de acordo com uma ideologia, nós à partida já estamos a ganhar, não é? Porque a nossa ideologia, nós é de vários quadrantes, várias ideologias e, portanto, nós, população, população de Esposende, com o nosso grupo, não é? Com o nosso movimento, porque há pessoas de várias ideologias no nosso movimento, portanto, o que se vai ponderar são as reais necessidades da população, vai-se pesar e chegar-se, que é o que se fez, pelo menos no nosso programa. Eu não vou interromper, bem, falo. Agora, quanto à questão que me colocou, eu penso que sim, penso que as sessões da Assembleia Municipal devem ser descentralizadas. Não devem ocorrer apenas aqui, na cidade, mas haver um sistema de rotatividade pelas freguesias, de forma a que todos tenham a oportunidade de participação efetiva. Quanto à emissão das sessões, eu acho que isso era de extrema importância. Primeiro porque, para dar a conhecer às pessoas o que é que se passa numa Assembleia, porque só dessa forma é que as pessoas se vão envolver civicamente, porque só dessa forma é que as pessoas vão também tomar o gosto pela vida política e também por uma questão de transparência, sobretudo. Temos as três situações. Era a intervenção do público, se deveria estar depois destinada ao final da sessão ou se poderia ser criado um outro momento para que eles pudessem intervir? Neste momento o que está previsto no regimento é que tenha intervenção no final. É complicado ser de outra forma. Penso que deverá manter-se dessa forma no final. Mas também as intervenções têm sido tão raras e tão curtas que nem sei se valerá a pena estar a mudar. De qualquer forma, o que eu acho que era importante era que houvesse uma ligação direta entre a Assembleia Municipal e a Câmara e a comunicação social, de forma a que todos tivessem conhecimento qual é que vai ser a ordem de trabalhos. Porque só assim é que as pessoas teriam interesse em participar. Sim, o vosso programa não é mais rico do que os outros partidos, porque tem lá pessoas de vários partidos, porque o vosso programa é o João Cepa. João Cepa é o alfa e o ômega da vossa candidatura. Se o João Cepa amanhã resolvesse dizer eu não quero mais isto, deixava de ter sentido a vossa candidatura, porque vocês são o João Cepa, a candidatura do João Cepa. Portanto, o programa é o programa do João Cepa, da pessoa, na minha ótica. Pronto. E não tem nada contra ele, eu até me dou muito bem com ele, mas não é um facto objetivo. E com certeza que ele conhece qualidades. Claro, também era o que faltava, que ele não tivesse qualidades. Tem qualidades e tem defeitos, como todos nós. E podemos gostar mais das qualidades ou valorizarmos mais os defeitos, mas isso é como tudo. Quanto à questão que o Sr. Antes de responder concretamente à questão que colocou, o Sr. Cepa Carneiro colocou uma questão muito importante que tem a ver com a saúde. E a questão da saúde tem a ver com o Hospital de Barcelos. E uma das coisas que eu acho que o Presidente da Assembleia Municipal deve fazer é arranjar uma convergência de esforços e, dentro dos seus conhecimentos pessoais, políticos, sociais, fazer com que venha para Esposende e para a área de Esposende, ou que sirva Esposende e os esposendenses, o mais que puder, da Administração Central e de todas as áreas em que nós possamos beneficiar com isso. E eu, se for eleito Presidente da Assembleia Municipal, não tenha dúvidas que irei usar todos os conhecimentos que tenho, junto de todas as pessoas que puder ajudar Esposende,
para o fazer. Como sempre fiz, mas particularmente sem andar a dizer que eu não gosto de andar com campainhas, nem gosto de placas com o meu nome nas inaugurações. Ainda por cima, com obras feitas com o dinheiro do povo. E depois anda a dizer que as obras que eu fiz, não, a obra que o município fez com o dinheiro dos munícipes, não é a obra que ninguém pôs lá dinheiro do seu bolso. A questão do hospital é muito importante pelo seguinte: o Hospital de Barcelos não é o hospital a que Esposende está ligado e não serve às necessidades dos esposendenses. E é necessário um hospital novo. E, por exemplo, o PSD já pôs em cartaz em Barcelos, quem passa lá a ver, a dizer, prometemos um novo hospital, ou queremos um novo hospital, etc. Alto aí, eles querem um novo hospital, e acho muito bem que tenha, mas o Esposende tem que ser ouvido. Porque não pode ser usarem as nossas pessoas para engrandecer e para engordar os números de Barcelos, ou de outros sítios quaisquer, e depois nós não somos aqui nem ouvidos nem achados. Um hospital novo que venha a ser construído em Barcelos tem que ter uma localização, serviços que sirvam diretamente à população de Esposende que está ligada a Barcelos. O Hospital de Barcelos não é uma questão de Barcelos, é uma questão de Esposende e Barcelos. E o que tem havido aqui em Esposende nos últimos anos é que nos retiraram uma quantidade de competências e serviços de cá. Nos tribunais, as competências e especialidades levaram-nos para Barcelos. Por exemplo, família, agora o direito de família é em Barcelos e as pessoas têm dinheiro ou não têm dinheiro, têm que ir para Barcelos, mesmo sem ter transportes. As execuções e o Tribunal de Comércio foi para Famalicão, que nem há transportes públicos para Famalicão. A instância central civil, que este palavrão é processo acima de 50 mil euros, ou processos de crime com pena de prisão acima de 5 anos, foram para Braga. A instituição criminal foi para Braga. Quer dizer, nós aqui andamos a engordar os tribunais dos outros. Mais, a Câmara Municipal, porque era um governo da famosa Paula Teixeira da Cruz, que era a famosa Ministra da Justiça, pessoa de péssima memória, e o governo do Passos Coelho, do governo do PSD, levou-nos aqui as competências do Tribunal, e o que é que fez? O Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara, julgou ingenuamente, porque eu acho que eu não vejo o Presidente da Câmara como uma má pessoa, nem mal intencionada, acho que foi ingênuo, até emprestou os carros da Câmara para levar os processos daqui. Eu já disse, é como se nos viessem um ladrão roubar-nos a casa e nós ainda damos o nosso carro levar ali para ajudar a levar o produto do roubo. E a Câmara de Esposende teve calada, ou então piou baixinho, usando a expressão piou da iminência política do PSD. Portanto, o que é que acontece? A Câmara de Esposende tem estado parada. Eu fiz uma carta para a população que digo, nós não temos tido estratégia nos últimos 20 anos. Nós andamos a fazer aqui umas flores, fizemos um embelezamento, demos execução a grande parte das coisas que estavam previstas no PDM, mas o PDM já é de há mais de 20 anos. Muitas coisas do PDM estão por cumprir. As vias, já foi falado aqui na sexta-feira, mas as vias, olha, a variante de Esposende que acabou na Solidal, em vez de vir até aqui às Marinhas, o centro, as zonas industriais estão por executar, a de Fão e a de Vilachã, e depois queixam-se que não há indústria em Esposende. Não há indústria, não há condições, porque para isso é preciso a Câmara intervir comprando terrenos e criando uma bolsa de terrenos. Isto tudo para dizer o quê? Nós temos tido falta de liderança e de estratégia. E não é andarmos aqui, é evidente que nós, nessas alturas, eu faço o meu papel e peço às pessoas para votar em mim, porque acho que posso ajudar a resolver problemas. Se eu for eleito e o PSD ganhar para a Câmara, se eu for eleito Presidente da Assembleia Municipal e o PSD ganhar para a Câmara, eu não vou ser um contrapoder ao PSD. Tito, agora, muito breve, e como é que vai levar os cidadãos a participar na Assembleia? Era isso que lhe ia dizer. Era a pergunta. Se as Assembleias forem vivas e interessantes, as pessoas vão. Porquê é que as pessoas não vão? As pessoas não vão porque acham que aquilo é desinteressante. Porque só podem falar de madrugada, porque a forma como é falada, as pessoas estão quase enxutadas à entrada, porque a forma como o Presidente da Assembleia gera o tempo e gera as intervenções é desincentivar, porque normalmente quem vai à Assembleia Municipal é para colocar questões, e questões muitas vezes incómodas para o poder. E como o poder, aquilo serve uma espécie de guarda-chuva do poder, e não pode ser. Aquilo tem que ser um espaço de participação e intervenção cívica. O Presidente da Assembleia Municipal é uma figura importantíssima, é uma figura que representa institucionalmente o Conselho, e é uma figura que deve colaborar ativamente com o Presidente da Câmara e com a Câmara Municipal, independentemente de quem ganhar. Eu espero que seja o PS, mas se não for o PS, se for o PSD, ou se for outra força qualquer que ganhe, eu vou ter uma posição de colaboração ativa como o Marcelo Rebelo de Sousa tem tido com o Governo. Não pode ser, até pode ser auxiliar para resolver problemas, mas sem nunca prescindir dos seus princípios. O que é que acontece? Como é que vai levar as pessoas lá? Olha, vai levar as pessoas lá, por exemplo, andando com as Assembleias Municipais ordinárias, aquelas que não têm que é mais fácil, do ponto de vista logístico, se é fora da sede do Conselho ou aqui de Esposende, levá-la a freguesias que tenham instalações capazes de as albergar. Por que não? Qual é o dogma? Não é tudo o mesmo Conselho?
Porquê é que não podemos fazer uma Assembleia Municipal em Forjães ou Tanápula, daquela, há algumas, pelas suas características, em termos de logística, documentação, etc., é mais complicado. Mas há outras que não. Por que não? Qual é o problema? Para mim, os esposendenses são todos iguais, sejam de Rio Tinto ou de Forjães ou de Esposende. Relativamente à transmissão pela comunicação social. Isso, eu acho que isso é tão evidente. Eu até acho incrível que não é possível isso. Isso é do interesse. Quem está a gerir a coisa pública de consciência tranquila e dar o seu melhor, tem todo o interesse que aquilo seja visto por todos. A melhor propaganda que podiam fazer, eleitoral até para estas eleições, era terem tido um papel e uma ação exemplar, e agora a população estava tão satisfeita com eles que quase nem valia a pena fazer campanha. É exatamente o contrário. Agora, esta opacidade que existe de andarem a esconder as coisas é uma lógica do grupo e de poder, que não tem nada a ver com partidos. Porque quando a doutora Sandra falava da questão dos partidos e dos presidentes de junta, não tem nada a ver com os partidos. É o contrário. Não é o partido, por exemplo, não é o PS que consegue impor aos seus presidentes de junta que votem ao lado do PS. É a Câmara que, para influenciar e tentar que os presidentes de junta votem ao lado do poder, muitas vezes contra o interesse global e o programa dos partidos porque foram eleitos. Portanto, a questão, quando eu digo que os presidentes de junta não devem votar em assuntos que não tenham respeito à sua freguesia, é para preservar a sua própria idoneidade política. Porque eles assim não vão ser influenciados para votar os orçamentos, os planos, etc. e outro tipo de documentos que são contra eles e do ponto de vista de consciência, mas que para não prejudicar ou para beneficiar, para fazer mais uma ruinha ou fazer mais um arranjo, etc. Pronto, olha lá, vão ter que engolir a consciência. Tudo bem. Eu agradeço aqui a precisão do Dr. Tito acerca dos problemas jurídicos que não conhecia. Juntava-lhe só que a perda das valências da saúde, o delegado de saúde cedo exposendo, um atestado multiuso tem que se passar para Barcelinhos. Barcelinhos passou a ser mais importante que Exposendo. Há estão em Barcelinhos e Exposendo perdeu. O centro de saúde não foi para Barcelos, porque não tinha rodas, senão também ia. Eu costumo dizer isto. Em relação à rotatividade, é claro que a CDU há anos que propõe isto, a rotatividade das Assembleias na freguesia. A intervenção, no nosso entender, devia ser no início e eventualmente no fim. É claro que, por exemplo, eu não tenho saneamento básico, mas vou para a Assembleia da Freguesia, para a Assembleia Municipal, aguentar uma charupada para no fim dizer que fazer uma petição. Isto é um problema, não é? As pessoas, é claro, quem é que se interessa? Não pode ser. Temos que arranjar uma maneira de envolver a pessoa. No início. E depois aguentar até que acabe. Está ali a acabar aquilo tudo. Ora bem, eu quanto a esta matéria direi o seguinte, de facto um dos objetivos principais da nossa candidatura é democratizar ou impulsionar a participação cívica dos cidadãos nas sessões das Assembleias. De que forma é que isto se pode fazer? Bom, já não vou apresentar aqui uma ideia nova, a questão da descentralização das reuniões, a rotatividade, a possibilidade de se fazerem não só aqui na sede do Conselho, mas também nas freguesias. Se não for possível mais, pelo menos uma vez por ano e assim sucessivamente. Mas, para além do mais, também pensávamos numa questão que é... As Assembleias são sempre demoradas, todos sabemos. Mas há algumas que, por regra, são um bocadinho mais demoradas do que outras. Por regra, a de novembro, em que são apresentadas as opções do plano e o orçamento, é ainda mais demorada, pelo tipo de documentação que requer análise e por todas as questões que estão em cima da mesa. E por que não, digo eu, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, antes de promover o agendamento das sessões, ouvir os deputados municipais, ou pelo menos os líderes dos grupos políticos municipais, que tanto quanto sei, não tem vindo a acontecer. Parece que nesta última terá acontecido, mas não é muito comum. Por que não, por exemplo, também as reuniões, ou algumas delas, serem agendadas para um sábado? Isto porque, para além da disponibilidade, direi assim, à partida dos próprios deputados, também as pessoas terão outra disponibilidade para participar nas próprias Assembleias. Direi o seguinte, quanto à questão da participação do público, acho que é fundamental repensar e fazer-se uma reflexão em torno disso. Percebo o motivo pelo qual a participação estará agendada para o fim. À partida, penso eu, pelo menos, quando se estabeleceu essa regra no regimento, terão pensado no andamento dos trabalhos ou no normal funcionamento da Assembleia.
Porque há outros regimentos, há outras assembleias em que o público, a intervenção do público não é no fim, mas no início. Ou seja, aqui teremos liberdade quando da redação do regimento, quando, no fundo, o Presidente da Assembleia se senta com a mesa para redigir o regimento, terá de pensar nisto. Acho que tem que se fazer, de facto, uma reflexão em torno disto, porque se compreendo que a intervenção logo no início e para a intervenção do público temos ali 30 minutos, o que se poderá estender, porque depois também temos o esclarecimento pelo Presidente de Câmara, que poderá esclarecer no imediato, ou depois poderá responder por escrito em determinado prazo. Admito que tenha que se fazer uma reflexão. O regimento diz que é no fim, embora possa ser deliberado de outro modo. Acho que tem que se fazer uma reflexão, mas a minha preocupação seria menor quanto a essa questão se, por exemplo, ficasse disponível, e por que não, pergunto, no próprio site da internet do município, um espaço para os cidadãos colocarem questões ao Presidente de Câmara que pudessem depois ser objeto de análise na própria Assembleia. Ou, por outro lado, acho que também seria de todo fundamental e importante ficarem disponíveis os contactos, nomeadamente o endereço de e-mail dos próprios deputados municipais, para que os cidadãos pudessem, junto dos deputados, levantar questões, pedir esclarecimentos, e dessa forma privilegiando-se até o tratamento das questões, não deixando de haver a participação popular, mas que ali vai por intermédio, ou terá o intermédio do próprio deputado municipal. Se tudo isto acontecer, a minha preocupação com o momento em que participa o público será menor, não deixará de existir, mas será menor. Quanto à questão do relacionamento com a Segurança Social, pois acho que tem naturalmente que haver uma reflexão em torno disso. Sou das pessoas que considera que o regimento prevê o registro áudio das sessões. Eu entendo que deve ser um registro de som e de imagem. Se ele será feito pela comunicação social, bom, não sei, mas acho que a Assembleia o município terá de criar as condições logísticas para que as Assembleias sejam, de facto, gravadas e transmitidas ao público. Em direto, em diferido, bom, isso agora depois é uma discussão que se poderá fazer, mas acho que é essencial que assim aconteça, porque assim as pessoas vão vendo o que vai acontecendo, podem assim escrutinar aquilo que é o trabalho dos próprios deputados municipais em quem votaram e que estão ali em sua representação, não é? Porque a Assembleia é o órgão que, por excelência, representa o povo. De modo que é importante impulsionar, de facto, essa participação. E só para ponto de situação, antes da intervenção da doutora Tânia, estávamos com tempos de intervenção na casa dos 10 minutos e meio para o doutor C e para a doutora Sandra. A doutora Tânia estará agora na casa dos 13, 14 e o doutor Tito, qual Sporting, vai com 17,57, está na frente deste campeonato. Vamos tentar corrigir. O que é que tenciona cada um de vós, se for eleito Presidente da Assembleia Municipal, propor à Assembleia, porque não pode ser o Presidente que vai sozinho decidir, propor à Assembleia que aprove determinadas recomendações ao município que vai ser eleito a partir de 1 de outubro ou no dia 1 de outubro, não é? Eu entendo que aquilo que o Presidente da Assembleia deve fazer, em primeiro lugar, é falar com o Presidente da Câmara e sensibilizá-lo para a questão, para que seja a própria Câmara a avançar com uma alteração a essa situação. Eu julgo que grande parte dos problemas que existem na Assembleia Municipal tem a ver com a falta ou a má liderança que a Assembleia Municipal tem tido. Acho que é a altura de ter outro tipo de liderança na Assembleia Municipal. E julgo que o Presidente da Câmara, seja ele qual for, estará sensível principalmente à questão da água. A questão do IMI, por exemplo, que é uma questão sobre os prédios, é uma questão diferente, porque a Câmara até tem, o município tem uma taxa de IMI relativamente baixa. O problema não é esse. O problema é que a base tributável dos prédios, ou seja, o valor tributável dos prédios, é de tal ordem elevado, que foi atualizado pelas finanças, mas também com a intervenção da Câmara, que a Câmara teve anteriormente, quando foram fixados os valores dos prédios, também teve intervenção nisso, que hoje chega-se a efetuar transações comerciais ou transações de imóveis em Esposende num valor inferior ao valor tributável, ou seja, o valor real é menos que o valor tributável. E, portanto, por muito baixa que seja a taxa, como a base tributável é muito alta, o valor a pagar vai ser muito elevado. A questão da água e das outras tarifas todas, eu no outro dia ouvi aqui
o anterior Presidente da Câmara. É assim, eu hoje, a doutora Sandra tem que me aguentar comigo, porque não veio o calo do PSD. E como o candidato João Cepa e o candidato do PSD, o arquiteto Benjamin, têm sido nos últimos 20 anos os presidentes de Esposende, o atual teve 4 anos como presidente e 4 como vice-presidente, e o outro 1 ano como vice-presidente e 15 como presidente, tudo isto vem de lá, não é de agora. E o que é que acontece? A questão das tarifas, que foi dita aqui, diz assim, a Esposende tem que ter valores muito elevados, porque tem muitas casas vazias. Nada, porque é uma zona de segunda habitação e tem muitas casas para segunda habitação, nada mais incorreto. Porque as casas estão vazias, também pagam todos os meses uma quantia que, salvo erro, são 13 euros e tal, e não gastam 1 metro cúbico de água. Olha, no meu escritório, gasto de água 50 cêntimos por mês e pagam todos os meses 25 euros. 24 euros e meio são aquelas que chamam tarifas e taxas, mas não são, aqueles são verdadeiros impostos. Porque a água é uma coisa que eu não posso dispensar, nem ninguém. As tarifas de água, o valor da água, do custo de água em Esposende é elevadíssimo porque tem sido mal gerida a Esposende Ambiente. A empresa Esposende Ambiente tem sido mal gerida ao longo de anos. E se quiserem ver, eu gosto muito de ver as atas. E eu posso ser confrontado com as atas da Câmara quando lá estava, quando era vereador. E, portanto... Só para equilibrarmos, vamos falar da Esposende Ambiente mais adiante. Pronto. Mas também tem a ver, quer dizer, está tudo ligado. Está tudo ligado, não se pode seccionar, não posso cortar a cabeça dos pés porque o corpo é o mesmo. O que é que acontece? O problema dos custos, mas tem a ver com as tarifas. Porquê é que nós temos de ter tarifas tão elevadas? Porque andamos a gerir mal. Porque andamos a gerir mal, a Esposende Ambiente tem sido um servidor de dinheiro, não por causa dos funcionários, não por causa das pessoas, nada por causa disso, por causa da má gestão, da forma como foi concebida a Esposende Ambiente. A Esposende Ambiente foi criada para criar menos custos que os serviços municipalizados. Chega ao fim, custa mais. Mais, alienaram um património imenso, que era de Esposende, que era do município, a outras empresas, um património que era nosso, e foi alienado por tudo em meia a empresas, e agora temos que pagar redes, não que não são nossas, porque foi vendido o património do município, e portanto, o problema que hoje surge, nós agora temos necessidade, isto é como uma pessoa que se habituou a gastar muito, e agora tem que ir buscar receitas para pagar o modo de vida. E, portanto, o nosso problema é que temos que reduzir o modo de vida para cobrar menos. Portanto, o doutor Tito disse no início que a sua postura seria eu acho que primeiro reunir com o Presidente. Se eu conseguir fazer ver, eu acho assim, todas as pessoas, independentemente da nossa ideologia, eu acho que as pessoas são bem formadas. E se nós conseguirmos fazer ver que temos alternativas viáveis para alterar a situação, eu acho que a conciliação, eu sou daqueles que acham que um mau acordo é melhor que uma boa demanda. E, portanto, acho que a conciliação de partes, eu acho que a partir das eleições, dentro do possível, não vamos pôr aqui a União Nacional e vamos ser todos alinhados, nem vai ser um rebanho, mas dentro do possível, naquilo que é essencial, temos que dar as mãos e entendermos, seja de que partido formos. Há aqui um exagero por uma má gestão e por uma má orientação da Esposende Ambiente. Em relação ao IMI, pronto, eu acho que isso deve manter, não deve alterar muito, porque não é dos mais elevados. E quanto às esplanadas e outras, portanto, desde que estejam legalizados, que sejam protegidos, também não há necessidade ou não se deve, na nossa opinião, não se deve sobrecarregar as pessoas que já têm muita dificuldade em sobreviver. Quanto a esta questão, acho que aquilo que é essencial e que o Presidente da Assembleia Municipal tem que ser uma pessoa com capacidade de gerar consensos em torno do debate. Ou seja, o que eu quero com isto dizer não é que o Presidente da Assembleia Municipal tenha que ser uma pessoa subserviente do Executivo Municipal, mas tem que ser capaz de gerar consensos, tem que ser capaz de fazer uma reflexão, debater-se quando for necessário o espírito combativo muito bem, mas sempre civilizado e chegar, no sentido de se chegar ao consenso. É evidente que quando as coisas podem ser resolvidas institucionalmente, tanto melhor. Quando não é possível, pronto, depois é evidente que apresentar as propostas que vão de encontro àquele que é o nosso pensamento no seio da Assembleia. Relativamente à questão do IMI, Esposende tem a taxa mínima que está prevista na lei. A questão não está
na taxa, não é? Está, de facto, como referiu já o meu colega, o Dr. Tito, na forma como foram sendo feitas as avaliações. E aí é que está, de facto, o problema, porque depois temos valores de IMI altos a pagar, não em função daquela catástrofe, porque o município até não pode baixar mais, não lhe é possível, mas depois os valores não deixam de ser consideráveis. Relativamente a taxas de publicidade, tanto quanto sei, também aqui dar a mão à palmatória, a Assembleia não terá andado mal porque não há. Derramas também, tanto quanto sei, também não estão previstas. A questão da água, pois essa velha questão da água, realmente os valores que nos são a todos cobrados parece-me que não são comportáveis. Gaste ou não se gaste pouca água, a fatura é pesadíssima. As justificações que eu fui ouvindo também no debate, já entre os candidatos a presidentes de Câmara, de facto, quando ouvi dizer que, só alguns é que pagam a fatura, isso não é verdade, de facto. E sei bem que não é verdade, porque as pessoas vivam aqui ou não vivam, não deixam de pagar a fatura da água. Agora, é de facto necessário criar uma cultura de boa gestão, isso sem dúvida. Porque não dá para perceber, é evidente que vão sendo feitas obras de saneamento, era necessário, houve um investimento, efetivamente, nessa área, e é evidente que isso tem custos e depois tem que haver receitas para cobrir esses custos. Mas não me parece de todo que as receitas tenham que ser as que são para cobrir aqueles custos, porque tudo está, de facto, na gestão. E eu entendo que a gestão tem que mudar e o Presidente da Assembleia Municipal tem um papel, naturalmente, a representar, bem como os próprios deputados municipais. A questão do IMI, já aqui foi dito, em Esposende cobra-se pelo mínimo. Houve mesmo assim, foi um aumento exponencial das receitas decorrente, como já aqui também foi dito, das novas avaliações. E, portanto, o que eu entendo é que se deve fazer uma avaliação no seu todo das taxas que são cobradas e por aí fora. E porquê? Porque, havendo aumento de receitas proveniente de um imposto, deve então fazer-se uma avaliação no seu todo, como eu disse, e recomendar à Câmara a redução de outras taxas, designadamente a água, de forma a não onerar mais os municípios. É isso que eu entendo. Neste campo eu acho que se deve fazer uma avaliação no seu todo. E quando não se pode cobrar mais, porque já está no máximo, ou menos, porque já está no máximo, mesmo assim há receitas, então vamos reduzir as taxas noutras em que se pode reduzir. O que é fundamental, e isto vamos concordar todos, é que haja uma efetiva boa gestão do dinheiro, porque é a questão mais sensível para todos nós, que é a gestão do dinheiro público. E o que se passou com este último executivo é que, de facto, não se verificou isso. E é de conhecimento geral. Gastar dinheiro em outdoors, publicidades, boletins informativos que têm como único propósito fazer a propaganda de quem está no poder, não é uma boa gestão do dinheiro público. Avançamos agora para a área do comércio e da indústria. A questão será colocada ao Dr. Cepa. Ora bem, compete à Assembleia Municipal, enquanto órgão responsável pela aprovação das normas, limitações, medidas e outros atos previstos nos regimes de ordenamento do território e do urbanismo, ter uma palavra a dizer nesta matéria. Já falamos aqui da questão da indústria, dos polos industriais. Ligávamos então o que pode a Assembleia fazer relativamente à promoção da indústria, que tipo de indústria é defendida ou deverá ser defendida para o Conselho de Esposende, como poderemos promover o comércio local, que tipo de comércio, e falarmos das zonas industriais, se assim entenderem. Falamos aqui de Fão, falamos aqui assim, da zona de Esposende, falamos da zona de Vila Chá. Ora bem, o comércio o comércio não só aqui no Conselho, mas o pequeno comércio, o comércio arrotado está com muita dificuldade. E com muita pena, porque eu e os da minha geração, sobretudo os da minha geração, se tivermos um curso, um médio ou superior, devemos ao comércio. Os nossos antepassados
com as poupanças, foram-nos dando alguma qualidade de vida, podemos chegar a outros pontos e foram comprando alguma coisa, foram desenvolvendo o concelho. Neste momento chegam as grandes superfícies, a autarquia facilita-lhes tudo, arranja-lhes um terreno, faz-lhes uma rotunda e eles esmagam completamente o comércio. Isto há medidas que têm que ser tomadas a nível superior, ultrapassam o executivo camarário, mas aqui só pode ser através de desonerar o comércio, o que puder, o máximo possível. Relativamente ao problema da indústria, toda a indústria que cria empregos com direitos e que não usem portanto, os recursos do Conselho para, no seu interesse, como os ribeiros, os rios, para fazer as suas descargas, são bem-vindos. É claro que estas coisas dependem muito mais do Executivo Camarário do que da Assembleia. Será sempre porque o Executivo Camarário vai receber propostas com determinadas condições que a Assembleia só posteriormente é que vai ter conhecimento. Quanto a esta matéria, temos que reconhecer que as grandes competências são de facto do Executivo e a Assembleia tem aí, na minha opinião, uma intervenção que acaba por ser muito limitada. Pode e deve o próprio Presidente ou os próprios deputados municipais levantar questões, solicitar esclarecimentos, fazer moções, fazer recomendações. No mais, é evidente que quando nós vemos relativamente ao comércio, por exemplo, e eu vejo, e é com alguma tristeza até, que me apercebo, especialmente nas épocas, não é especialmente nas épocas de verão, vamos dizer as coisas como elas são, durante todo o ano, há uma política de centralização das coisas no Conselho, em Esposende, na sede do Conselho, ali no centro de Esposende. E o comércio é evidente que vai definhando, mas não definha só na sede do Conselho, definha na sede do Conselho e nas várias freguesias. Acho que aqui o município pode e deve, aquilo que se vê no verão, em especial, quando há várias iniciativas para chamar pessoas a Esposende, que no entanto vêm cá, ouvem uma música e vão embora, e quase não investem no comércio, comem um geladinho, bebem uma água, tomam um café e vão embora. É evidente que o Executivo tem que ponderar e tem que repensar aquilo que foi fazendo, porque não posso deixar de dizer, não é, que nos últimos anos, e não é só nestes últimos 4, nos últimos anos, o Executivo Camarário tem vindo a investir nas festas de verão de uma forma estapafúrdia, e falo por ajuste direto. E aí a Assembleia pode depois vir a questionar, não é? Ou pode solicitar esclarecimentos. Mas o Executivo fala e fê-lo durante todo este verão com iniciativas nas sedes do Conselho e poderia, no mínimo, quando pensasse este tipo de iniciativas, descentralizá-las e levá-las também a outras freguesias, nomeadamente, por exemplo, aquelas que têm as praias também e que chamam aqui muitos turistas durante a época do verão, mas depois também impulsionar ou pelo menos dar um certo apoio a outras atividades que durante o ano as freguesias vão organizando, como são as questões dos teatros, dos vários grupos que existem, no sentido também de dar um certo impulso ao comércio. Relativamente à indústria, bom, eu entendo que Esposende, eu que trabalho com uma área de atividade que é absolutamente industrializada no país e que tem um peso muito grande, devo dizer o seguinte, aquilo que eu conheço, os empresários estão habituados, no fundo, querem investir em locais que estão bem localizados, que têm boas infraestruturas, onde há capacidade, onde há trabalhadores, onde há oferta de mão de obra qualificada e que pode sempre qualificar-se mais. E nós até temos isto no Conselho, só que depois não temos as infraestruturas, ou seja, nós não temos um verdadeiro parque industrial. Aquilo que se foi criando, vamos chamando de parques industriais, mas são parques onde há mais ou comércio ou se prestam os serviços, não é? Nós temos alguns locais, vemos várias situações em que temos alguma indústria, felizmente, mas a que temos até vai estando um bocadinho deslocalizada daquilo que são os parques, os verdadeiros parques industriais que foram sendo criados. E é evidente que tem que haver aqui, na nossa opinião, uma aposta do município no sentido de criar um verdadeiro parque industrial
e que esse parque industrial seja apto para a instalação. É evidente que depois os trabalhadores que para lá vão têm que estar, as empresas têm que cumprir todos os requisitos de legalidade para estarem cá, mas era importante que viessem de facto, porque para além do emprego que gerariam, também era possível que se pudessem fixar pessoas no concelho. Isso era todo ideal, mas isso passa também, mais uma vez, por aquela que é a política de desenvolvimento do próprio município. Quanto à indústria, comércio, o que nós temos ali aquilo que era a zona industrial, que não é zona industrial nenhuma, aquilo é uma zona comercial. O que eu lamento é que esta Câmara Municipal tenha estado 4 anos para aprovar um regulamento de apoio à fixação de empresas. E foi aprovada na passada quinta-feira. Ora, eu penso que importa, desde já, e se estiver na presidência da Assembleia Municipal, é isso que farei, importa desde logo analisar este regulamento, se for necessário revê-lo e pô-lo imediatamente em prática, porque isso é fundamental para o desenvolvimento deste concelho. E isto tem que passar necessariamente pela aquisição de terrenos que serão municipais, que não serão particulares, como é o que acontece aqui em Esposende, e de forma a fixar as empresas, não é? Que possam ser cedidas às empresas, mediante contrapartidas, obviamente, e fixar essas empresas, pois só dessa forma é que se irá criar emprego. A doutora Tânia falou aqui uma questão importante também, que tem a ver com a formação. Porque é importante também, e acho que a Assembleia Municipal deve também fazer uma recomendação nesse sentido, promover uma relação estreita entre as empresas que se fixarem, porque eu penso que é também essa a vontade das empresas, e entidades formadoras. Nós temos aí a ACIS. Portanto, há que pôr isto em prática, e que é fundamental, porque só assim é que se vai criar emprego. Quanto à questão dos planos, do urbanismo, colocou essa questão, e em concreto a questão da indústria e do comércio local. A questão da indústria, na altura que foi elaborado o PDM, criaram-se 3 grandes zonas industriais, que era Vilaçã. Antes, Forgeis também tinha uma zona industrial específica, não era uma zona industrial, mas era uma área empresarial, chamamos assim, para Forgeis, um núcleo empresarial, assim como tinha Antas, ali na zona da Foz do Neiva. Não era só... E tinha a zona industrial de Vilaçã, de Esposende, era Palmeira, Gandra e Marinhas, porque aquele situava-se no território, agora podemos chamar de Esposende, porque aquilo é tudo a mesma coisa, a freguesia é toda a mesma. E fala. O que é que acontece? Tudo isso... Houve um plano de urbanização, não sei se bem se recordam, para a zona de Esposende, foi a primeira que foi feita. O que é que aconteceu a esse plano? Esse plano aconteceu que veio para cá um modelo, ao continente. E quando veio o continente, a Câmara liderada na altura, lá vou outra vez para o João Cepa, resolveu apresentar uma proposta para alterar o plano, foi à Assembleia Municipal. A própria esposa do Sr. Alberto Figueiredo, a Sra. Emília Figueiredo, que era vereadora, foi contra, posto ao meu lado e dos outros, contra. O Sr. Alberto Figueiredo, que era presidente da Assembleia Municipal, também foi contra, mas mesmo assim João Cepa levou dele avante e conseguiu aprovar a alteração do plano. E quando aprovou a alteração do plano, transformou aquilo que era uma zona industrial numa zona que aquilo agora é tudo e não é nada. É industrial, é comercial, não vai demorar muito tempo que vão aqueles comerciantes que lá instalaram começar a dizer que já não querem as velhas indústrias, como por exemplo o Nova, que faz muita poeira e incomoda os vizinhos ao lado, eles já lá estavam antes de ir para lá na zona dita industrial. Agora aquilo tem sapatarias, tem restaurantes, tem tudo. Mais, as pessoas já nem precisam de vir ao café cá abaixo, ao centro de Esposende, porque tem lá cafés. E vão conviver caminhões de tiro com crianças e pessoas que andam a fazer compras. E isso foi o fim da zona industrial de Esposende. É por isso que eu acho muita piada, quando agora vêm dizer é preciso comprar terrenos e urbanizar, etc., mas estiveram lá e não fizeram. Ao contrário, criaram as condições para a especulação imobiliária de pavilhões, que foi o que aconteceu. E, portanto, aquilo agora vale para tudo. E a zona industrial de Fão e de Vilaçã não se criaram. O que é preciso? É preciso que a Câmara tenha uma política verdadeiramente de captação de empresários e de indústrias e de empresas. E isso só é conseguido se intervier em termos dos terrenos, da propriedade do terreno, para evitar a especulação.
E é preciso criar as infraestruturas. Por exemplo, temos a zona industrial de Fão, está por fazer, não tem uma rua. Foi feita uma rua alargada, que não é da zona industrial, que vai para as Pedreiras, não é para as Pedreiras, Ponte Boa, paralela à Rua das Pedreiras, e depois, em Vila Sã tinha a estrada que vai para Forjães, é a mesma coisa, é lá ao lado. Aquilo é uma zona industrial virtual, porque para lá passar só a ver mato e árvores, não vê mais nada. Quanto à questão do comércio, o comércio local padece isso mesmo. O que é que acontece? Ao criarem essa zona lá comercial, na zona industrial dos Esposende, ou chamemos-lhe assim, pronto que não é, mas chamamos-lhe assim, as pessoas já não vêm cá abaixo e já não vêm ao centro de Esposende para o comércio tradicional de Esposende. E por isso são todas canalizadas lá para cima. E das outras freguesias a mesma coisa. E o que era necessário? Era necessário uma política de atração comercial. E agora a doutora Tânia falou muito bem na questão dos eventos. Os eventos estão concentrados no verão, pagos pelos justos direitos, também é da velha escola. Isto não começou agora, isto há muitos anos. Isto é da velha escola, há 20 anos que é assim. São pagos. Sabe que na altura, eu agora não me lembro, na altura que eu estava na Câmara, e na realidade por João Sempre, um ano gastaram, isso basta ver as atas que eu reclamei, mais 500 mil euros em festas, subsídios de festas e espetáculos, só num ano foi mais 500 mil euros. Isto já há muitos anos, não é? Há 12 ou 10. Portanto, o que era preciso? Era preciso uma política de eventos e de atração e, na minha opinião, olha, aí que justificava-se que fosse criado um grupo da Assembleia que estudasse o que era necessário fazer para captar empresas para Esposende. Para além dos conhecimentos, porque queremos, quer não, uma Câmara que receba bem as pessoas, que dê apoio aos empresários. Eu, quando digo apoio, não é facilitar-lhes, nem dar-lhes as coisas. Mas as pessoas muitas vezes querem é que lhes resolvam os problemas, não querem favores. Quando se é eficaz na resolução dos problemas, isso já é uma forma de captar investimento. E acho muito bem, como disse o meu amigo o doutor Cepa, que nós devemos captar indústrias não poluentes, como é óbvio. Se nós temos um PDM, nós temos um slogan, que é um privilégio da natureza, não vamos estragar a natureza, não vamos para cá indústrias poluentes. Mas, por exemplo, foi colocada cá uma indústria, na altura muito polémica, que é perigosa, em Palmeira, que agora tem um nome qualquer, mudou de nome, com produtos altamente perigosos, e na altura toda a gente esteve calada. O poder político, porque eu acho que devem vir para cá as indústrias e a atividade industrial, mas que comprovadamente não vai matar a população, nem vai causar danos à saúde das populações. E é muito importante captar para cá investimentos, mas investimentos que não sejam nocivos para nós. Portanto, estamos todos de acordo quanto a isso. A questão é um método e é preciso vontade política. E a vontade política, e nesse aspecto, o presidente atual da Câmara só tem culpa numa coisa. Olha, há uma coisa, e os candidatos à Câmara falaram. Nós temos 3 zonas industriais. 2 delas não têm praticamente nada. Até uma não tem literalmente nada, que é de Vila Sã. Mas a Câmara, agora, a maioria, alterou o PDM de Esposende e alargou substancialmente as áreas da zona industrial de Esposende, dita assim, por exemplo, para a zona de Góios, para norte, em terrenos de reserva agrícola e reserva ecológica. Ficou toda a gente calada. Então nós não temos ainda executadas as que temos e estamos a alargar aquelas para quê? Certamente não foi por falta de terrenos, que eles estão lá, muitos deles, para urbanizar. Isso, aí o atual Presidente da Câmara tem culpa. O outro também tem culpa, que não executou, por isso é que eles deviam estar aqui os dois. Quando eu digo que é as duas faces da mesma moeda, porque é incindiu, nós não podemos separar a atuação de um da atuação do outro, porque é continuidade. A evolução não é continuidade. Pronto. O Conselho de Esposende tem enormes potencialidades no que diz respeito ao turismo. Podemos pensar nas atividades turísticas ligadas ao rio ou ao mar, podemos pensar no chamado turismo de natureza ou ecológico, podemos pensar no turismo cultural. Bom, temos o FIR, não é? Por exemplo, temos a Púlia. Só parênteses, mais uns segundos. A cultura do jogo. Que a doutora Sandra conhece muito bem. Muito bem. Pronto, ou seja, temos aqui todo um conjunto teríamos aqui muito para discutir. Penso que há desde logo uma questão que é fundamental, que é a capacidade hoteleira que temos. Precisa de facto de ser melhorada, será necessário investimento nessa área. São poucas as unidades hoteleiras do Conselho, parece-me, para a possibilidade ou para a potencialidade que temos em receber pessoas. Depois temos também, não deixa de ser verdade, e é uma proposta também do Artur, a retoma
do Parque de Campismo em Apulia, que não deixa de ser relevante, não deixa de ser uma área que também atrai muitas pessoas e cada um com a sua capacidade e da sua forma de estar trará mais-valia ao concelho. Bom, no que diz respeito ao Rio Mar e pensando por aí, porque de facto é logo uma das maiores potencialidades que eu vejo no concelho, de facto, penso no seguinte, temos ali uma marina que está votada, nem vou caracterizar, porque de facto é muito triste olhar ali num local privilegiado que temos, chegamos e fazemos um passeio de manhã e se a maré tiver basa, aquilo que vemos não é de facto bonito, e se não estiver basa também não é bonito na mesma. Mas logo ali há um trabalho e uma intervenção que é importante fazer, até porque depois quem tem naturalmente uma embarcação, Esposende pode criar potencialidade para que as pessoas deixem aqui a sua embarcação e não vão, por exemplo, para Viana, não é? Desde logo por aí. Há uma outra ideia, até partilhada pela candidatura do Artur e que com a qual eu concordo completamente, que é, e por que não criarmos, por exemplo, especialmente nas alturas de verão, porventura, ou pensar bem, fazer essa reflexão, por que não criar como que um serviço de táxi que possa ligar aqui o concelho à Restinga. Por que não? Porque não isto? Não seria viável? Parece-me que sim. Depois, lá está, se formos para a Apulia, temos toda uma riqueza cultural, ou seja, bom, eu não queria falar de uns sem deixar de falar de outros. Eu só quero fazer aqui um parênteses. Aqui o Dr. Tito está farto de me tirar, pronto, betardos, mas eu quero chamar aqui a atenção, é que essa análise, não é, devia ser feita no anterior debate, pelo candidato à Câmara, muito não bem, por si. Pois devia, portanto, isso, se o candidato, deixe-me só falar, se o candidato à Câmara não esteve aqui, não teve a oportunidade de o fazer perante o Dr. Cepa, penso que não deve ser o Dr. Tito a fazê-lo agora. Bem, mas isto é só um parênteses. Agora, relativamente ao turismo, a doutora Tânia levantou aqui uma questão que tem a ver com a capacidade hoteleira. Esposende não tem assim tão má oferta, por aquilo que eu conheço, de hotéis. Não estou a dizer má e pouca. Tanto quanto que eu conheço, creio que tem uma oferta de cerca de 1000 camas, que para a dimensão deste concelho não é propriamente mau. Temos uma oferta diferente, que já não temos os hotéis, que toda a gente conhecia, temos alojamento local. O que nós podemos tentar que este alojamento local vá para também se instale em zonas, como falou muito bem, ligadas ao artesanato, designadamente em Furgães, aproveitar o junco e outros artesanatos. E além disso, também penso que devíamos aproveitar aquilo que é aquilo que existe no concelho, designadamente a natureza. Devemos aproveitar, fazer turismo da natureza, fazer a náutica, aproveitar a náutica e também o turismo religioso, porque os caminhos de Santiago estão aí em força. Isto está na moda e, portanto, há que aproveitar esta vaga e construir ou criar alojamento local e outros estabelecimentos. Obrigada. Muito rapidamente, só gostava de responder à doutora Sandra, só para lhe dizer o seguinte: o candidato do PS não quis vir, terá as suas razões que foi explicado. Agora, eu não estou coartado na opinião, era como faltava. E então, se nós queremos melhorar o debate democrático, não fica bem a doutora Sandra dizer que eu não posso falar certas coisas porque são inconvenientes para o João Cepa. Acho que as pessoas têm que falar dos assuntos, independentemente da conveniência ou inconveniência. E a doutora Sandra tem culpa, que não é responsável diretamente por isso. Quanto à questão do turismo, a questão do turismo é evidente. Nós temos, basta vir a Esposende para perceber que há aqui um potencial turístico enorme. Agora, há que nós devemos ter uma abordagem do assunto não empírica, porque senão eu tenho uma ideia, aquele tem uma ideia, outro tem outra ideia. Eu acho que a Câmara Municipal, em conjunto com a Assembleia, deviam criar, efetuar um estudo profissional
dando as diretrizes do que querem para Esposende, que tipo de turismo querem para Esposende, se querem um turismo de massas, se querem um turismo mais qualificado, se querem, ou seja, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso público-alvo, e a partir daí fazer um estudo profissional que depois seria aproveitado das soluções que essa dar, porque acho que já estamos fartos de dar tiros no escuro sobre o turismo. Porque é evidente, nós temos muitas potencialidades, mas depois o turismo, efetivamente, não tem um peso na atividade económica de Esposende que devia ter. E, portanto, eu acho que devia ser por aí que devíamos partir. Quanto à questão do soluções, há aqui uma questão que a doutora colocou e que eu gostava de falar, que tem a ver com o rio e com o mar. Tem o Neiva, tem o Cávado pela extensão e pelo estuário que é, e depois há aqui uma questão que eu gostava de colocar, não sei se vão colocar ou não, que tem a ver com a segurança da barra e a segurança das docas, ou das marinas, não digo da marina, digo das marinas, que estão à espera que aconteça uma desgraça e morra um pescador na barra, para depois virem aflitos de regar a barra. Eu deixo a gente, aquilo basta passar lá, na altura que a maré está, mais ou menos vaza, nem é preciso dizer vaza, para aquilo está, quer dizer, se fala sempre no assunto, é um assunto recorrente, mas é um assunto permanente. E o assunto dos pescadores, o assunto da segurança, não só da atividade económica deles, que grande parte do ano podem trabalhar, mas também da segurança deles e mesmo das embarcações de recreio, que é uma questão muito séria e que não vejo ser falada, nem vejo ser resolvida. E fala-se ao longo dos anos e não há soluções. E o Presidente da Assembleia Municipal tem que ter uma intervenção cívica, uma intervenção propedêutica até, relativamente a estas questões. Não pode ser ali uma figura sentada no cadeirão, a dar os seus ditates e aparecer nas fotografias, quando há inaugurações, ao lado do Sr. Presidente da Câmara, e, desculpa a expressão, botar faladura de vez em quando. E, portanto, eu, se for Presidente da Assembleia, não vou ser assim, vou ser uma pessoa mais interventiva, não como força de bloqueio, mas no sentido positivo. Acho que era importante definir o que é o turismo, que turistas, porque se nós estamos a confundir a grande pressão do regresso dos imigrantes no mês de férias, ou então a proximidade aqui de Barcelos, isso é um bocadinho redutor. Nós temos um rio quase sem caudal, uma barra que precisa ser adragada continuamente e que não é. Temos só 2 ou 3 praias, o resto é todo estragado. O rio Neiva nem se ouve falar e não tem praia, não tem praia nenhuma. A Câmara tem papel pedagógico, as pessoas não podem vir para Esposende para estarem. As pessoas vêm para a praia, turismo praia. A Câmara tem que ter um papel, as pessoas não podem estar tantas horas na praia. É perigoso. Tem que ter outras alternativas, tem que ter à parte, tem que ser um campo de futebol ou outro. O doutor Tipo acho que tem um bocadinho de responsabilidade nisso, porque houve uma política de ceder, por exemplo, os campos de futebol e passar tudo para a responsabilidade dos clubes. Hoje eu peço perdão se não estou a ser incorreto, mas era uma política desde o tempo do Presidente Alberto Figueiredo de entregar aos clubes. Hoje, um jovem, se quiser praticar o futebol, tem que se inscrever como sócio de um clube. Há uma quantidade de restrições que deviam acabar. O Presidente da Assembleia Municipal tem que chamar a atenção e tem que, conjuntamente com o Executivo, ponderar estas situações. O Tito já falou deste tema e para equilibrarmos os tempos, se querem dizer algo sobre a Esposende, sobre os serviços municipalizados, as empresas municipais, uma vez que compete à Assembleia aprovar a criação e a reorganização dos serviços municipais e a estrutura orgânica dos serviços municipalizados, algum comentário sobre Esposende 2000, Esposende Ambiente, falamos aqui da má gestão, foi apontada pelo Dr. Tito, a alienação de património, portanto já deu as suas ideias, 30 segundos, muito rapidamente para equilibrarmos o tempo. Ora bem, existe a Esposende 2000 e a Esposende Ambiente, que, como todos sabemos, são detidas totalmente pela Câmara e, tanto quanto sei, estão financeiramente muito bem. O que é que a Assembleia Municipal pode fazer? Pode propor, tendo em conta que os resultados até são bastante satisfatórios, pode propor a redução das taxas. É isso que a Assembleia Municipal pode propor. Nós achamos que, primeiro, salvaguardar os postos de trabalho, mas estas empresas deviam voltar à posse do município.
Penso que se poderá fazer uma reflexão sobre esse assunto. No entanto, quer uma empresa, quer outra, eu penso que, não tanto a Exposente 2000, presta um serviço que é importante para a comunidade. Agora, o respectivo preço de acesso penso que também poderia ser mais baixo, parece-me nessa parte é evidente, porque nenhuma nem outra das empresas municipais terão por objetivo a criação do lucro, não é? E por isso parece-me que, de facto, as tarifas, quer numa situação, quer noutra, têm que ser as adequadas aos serviços que são prestados e também ter sempre em atenção a qualidade dos serviços que são prestados. Como vai atuar o ou a Presidente da Assembleia Municipal para garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal? Eu, doutor Tito, nesta... Mas é que uma coisa não tem nada a ver. O Presidente da Assembleia Municipal não se pode intermeter no outro órgão que é a Câmara Municipal. Isso não tem nada a ver. Se é assim, se houver uma maioria simples na Assembleia Municipal, tem-se que gerar soluções em que haja maiorias para aprovar os documentos. Agora, na Câmara Municipal era o que faltava, que o Presidente da Câmara viesse mandar na Assembleia ou o Presidente da Assembleia fosse mandar na Câmara. Acho que essa pergunta não tem sentido sequer. Posso usar o tempo para falar da Exposente 2000 e da Exposente Ambiente? Doutor, A Câmara tem que se compor, não é? A composição da Câmara tem que ser... pode haver depois divergência ou grandes problemas no seu funcionamento. Tanto quanto eu percebo a pergunta. E o papel do Presidente da Assembleia terá que ser um conciliador, evidentemente, de fazer uma política de influência para tentar resolver as situações. De facto, são órgãos independentes, não é? E sendo órgãos independentes, é evidente que o Presidente da Assembleia Municipal não pode imiscuir-se na gestão do Executivo Municipal. Poderá ser sempre uma eventual ponte, mas se não... sim, isso também admito que identifique o cerne da questão, mas da forma como a questão está colocada, não pode deixar de haver... São órgãos independentes e tem que ser respeitada essa independência. Agora, tem que haver sempre também, há uma coisa que é importante, eu penso que até já falei disso. Não obstante esta independência, é importante que haja uma boa articulação entre a Assembleia Municipal e o próprio município, não é? Esta articulação, ou seja, esta conversa permanente, não é? Este contacto permanente é fundamental. Agora, o que o Presidente da Assembleia possa fazer para a gestão do município, isso é outra questão que, no fundo, acaba por não ter competência própria para isso, não é? Eu respondo rapidamente e com um ditado popular, não se deve meter a foice a ensear a alheia, portanto... São dois órgãos totalmente distintos, cada um tem a sua competência e obviamente que a Assembleia Municipal não se pode intrometer nessa questão que falou. Temos 4 minutos para encerrar, não vamos fazer-vos a pergunta de sorteio, portanto estamos mesmo sem tempo, vamos dar-vos 2 minutos para a intervenção final e conforme sorteio prévio que estava acordado, terá os 2 minutos para fechar a sessão, para apelar ao voto. A doutora Tânia, começamos com o CDS, depois o PS, depois a CDU e no final os Juntos pela Nossa Terra. Doutora Tânia, 2 minutos são seus para apelar. Muito bem, muito obrigada. Não sei se vou conseguir dizer tudo em 2 minutos, mas no fundo queria resumir a minha intervenção no seguinte. Se os exposendenses querem um Presidente da Assembleia Municipal que tenha uma postura ativa, uma postura proativa e interventiva, pois penso que não deverão querer manter a atual liderança. Por outra perspectiva, penso também que apelo à reflexão dos exposendenses no sentido de perceberem até que ponto é que as maiorias têm um efeito positivo ou não sobre aquele que é o trabalho que se faz na Assembleia Municipal. E por essa perspectiva, penso que as maiorias, pelo menos nos últimos mandatos, têm tido um efeito laudatório, não é? Há muitos laudos, muitas saudações iniciais, mas depois, para além disso, não se tem visto muita coisa. Aquilo que eu posso garantir é, sendo eu eleita Presidente da Assembleia Municipal, podem estar convictos de que farei um trabalho para gerar consensos, fazendo um debate que terá de ser, naturalmente, em muitos momentos combativo, mas sempre a permitir a gerar esses consensos, sempre um debate civilizado. Penso que aquilo que devem fazer é, naturalmente, dar a oportunidade à candidatura do CDS-PP para liderar, no fundo, a Assembleia Municipal de Esposende. Nesse sentido, apelo aos esposendenses que no dia 1 de outubro votem CDS-PP. Muito obrigada.
Muito bem. Se os expositores entenderem que eu sou a pessoa mais indicada para presidir a Assembleia Municipal, devem votar PS. Eu julgo, como disse no início, que sou a pessoa mais indicada nestas eleições para ocupar o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, não só pelo conhecimento autárquico que tenho, a larga experiência autárquica que tenho a nível municipal, mas também pela relação de empatia que tenho com os expositores e o conhecimento que tenho de Conselho. Julgo que se as pessoas entenderem assim, que deverão votar PS, votar em mim, até porque se não houver, e agora passa a pergunta que me fizeram ao bocado, e não literalmente, mas no sentido, se não houver uma maioria na Câmara ou na Assembleia, qual vai ser a intervenção do PS e do Presidente da Assembleia Municipal para suprir, para tornar a Câmara gerível? Pronto, a intervenção vai ser ativa no sentido de gerar os consensos e arranjar as coligações necessárias para que haja uma maioria, qualquer que seja o Presidente da Câmara eleito. Eu espero que seja o do Partido Socialista. Se for o do PSD ou outro qualquer, será quem for, e eu tenho boa relação pessoal com todos e julgo que farei um papel, como tem feito o Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, poderei fazê-lo a nível municipal. A CDU tem uma longa tradição autárquica e tem uma longa tradição autárquica, e o nosso representante aqui neste Conselho tem um trabalho sempre muito ativo, reconhecido por todos. Na CDU valorizamos o trabalho de todos, independentemente da relevância pessoal ou social de cada um. O nosso lema é trabalho para servir os interesses dos municípios e valorizar o município. Honestidade a comprovar no dia-a-dia, de maneira que o ser e o parecer não deixem dúvidas no fim do mandato. Achamos que merecemos um reforço da votação, quer para a Assembleia Municipal, que é para elegermos o Manuel Fernando Carboeiro como o vereador do Executivo. Ia dizer o seguinte: se as pessoas estiverem, tal como eu, fartas de partidos políticos, então já sabem em quem hão de votar. Devem votar, obviamente, no movimento independente. E porquê? Porque este movimento é composto por pessoas que não têm quaisquer amarras políticas e, portanto, não têm compromissos. O único compromisso com partidos políticos. Tem um único compromisso, que é com as pessoas que os elegem, absolutamente mais nada. Se querem que haja uma efetiva intervenção da sociedade civil, deverão votar, portanto, neste movimento independente, que é o Juntos pela Nossa Terra. Mais esta ronda, mais este debate, desta feita com quatro dos 5 candidatos à Assembleia Municipal. Agradecemos a presença do Dr. Tito, do Dr. Cepa, da Dra. Tânia e da Dra. Sandra. Muito obrigado pela vossa presença. Um obrigado também a todos que nos acompanharam através da Exposente TV, e estamos disponíveis, enquanto órgão de comunicação, para continuar a divulgar a Exposente, a debater as suas ideias. Bem-ajam pela vossa colaboração, pela vossa paciência.